Vamos ler primeiro dos versículos 1 ao 12. Daniel, capítulo 5, versos do 1 ao 12. Vamos ler, igreja. Eu quero pedir que os irmãos leiam, todos nós leamos juntos esses 12 primeiros versículos, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia esse vinho, verso 5. Amém, meus irmãos. Vamos orar? Pai nosso, querido Deus, nossa gratidão a Ti por estarmos reunidos nessa noite. E a Tua palavra ela é sempre proveitosa para o Teu povo, mesmo, Senhor, em textos que nós já lemos tantas outras vezes, e mesmo às vezes achando que ela não responde a algum momento, a alguma situação imediata das nossas vidas, mas sabemos que toda palavra é proveitosa, é útil, Senhor, para nos ensinar, para nos admoestar, para nos fazer, nos conduzir nos Teus caminhos, ó Pai, porque toda ela nos aponta para o Redentor Supremo, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor, pois, perdoe as nossas ofensas e nos dê ouvidos atentos para ouvir da Tua parte. Corações preparados, ó Senhor, para absorver, ó Pai, o Evangelho e um desejo intenso, Senhor, de viver conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. É importante, irmãos, nós conhecermos a história, não é verdade?
Dr. Martin Lloyd-Jones, um pastor que, vez por outra, eu trago aqui com alguma citação, algum exemplo, ele deu início a uma palestra lá em 1969, uma conferência puritana. E o tema dessa conferência era justamente esse: podemos aprender da história? Era uma pergunta. E o pastor Dr. Lloyd-Jones, ele começou dizendo o seguinte: talvez não exista nada que tenha denegrido tanto a glória de Deus como a história do seu povo na igreja. Por isso vou tratar deste assunto sobre aprender da história. O famoso dito faz nos lembrar que o que aprendemos da história é que não aprendemos nada da história. Ora, no que se refere ao mundo secular, essa é uma verdade plena e indubitável. A história da raça humana mostra isso claramente. A humanidade, em sua loucura e estupidez, sempre repete os mesmos erros, não aprende e se nega a aprender. Mas não aceito isso como sendo próprio do cristão. O meu ponto de vista é que o cristão deve aprender da história, que por ser cristão é seu dever fazer isso e deve animar-se ao fazê-lo. Como, irmãos, é importante nós aprendermos da história. O próprio Deus é um Deus que deseja que nós aprendamos da história. Mas não somente da nossa história em um contexto recente, de um passado recente. Não somente aprendamos da história para que não caiamos em equívocos, como voltarmos novamente em políticos corruptos ou cairmos em uma pirâmide financeira ou deixarmos de atentar para exemplos tão próprios e que às vezes a gente acaba caindo novamente. Bem que meu pai falou e eu não aprendi. Sim, é claro que tem essa valia. No entanto, esse Deus deseja que nós aprendamos da sua história, porque a sua história é uma história de redenção e que visa livrar-nos das suas próprias mãos. Ora, quando dessa introdução Lloyd-Jones falou sobre o seu próprio povo, o próprio povo de Deus que não aprende da história, fica muito claro aqui dentro do próprio contexto histórico do livro de Daniel, que o povo de Deus acabou não aprendendo da história. Essa história que, em parte, ela é cíclica. Por quê? Porque o povo, o reino de Israel, havia caído em pecado, não atentando para os profetas, não atentando para a mensagem que era contundente, que era bastante clara, e o povo, não atentando para essas coisas, acabou sendo levado como escravo pelo reino assírio. Ora, Judá permaneceu ainda no reino sul, e eles não lendo, não compreendendo a história, não considerando a história de tudo aquilo que estava sendo posto diante dos seus olhos, eles acabaram caindo exatamente no mesmo erro que os seus irmãos israelitas. E veja só, porque o povo acabou não entendendo, não lendo a história e absorvendo as lições. Ora, se essa é uma verdade para o povo de Deus, que mesmo tendo o discernimento espiritual, pode incorrer em erro, que podemos pensar de um mundo que nega-se a ler a história da redenção, porque não consegue compreender, como nas próprias palavras do Lloyd-Jones, diz assim: a humanidade em sua loucura e estupidez sempre repete os mesmos erros. Os mesmos erros. Nós estamos diante de um texto que fala de um rei chamado Belsazar, e era um rei que tirava nota baixa em história. Porque no passado recente, há poucas décadas atrás, houve um rei da Babilônia, o grande Nabucodonosor, que ousou ser maior do que Deus, ou se achando maior do que o próprio Deus, o Deus de Israel. Ele quis se pôr no lugar desse Deus Todo-Poderoso. E no capítulo 4, se você não ouviu essa mensagem, eu lhe encorajo a voltar lá depois do nosso canal no YouTube, para que você possa assistir o capítulo 4 de Daniel, exposto aqui pelo presbítero Itiel, no qual mostra esse rei Nabucodonosor sendo levado às alturas pelo seu próprio coração, a ponto dele caminhar pela Babilônia e dizendo para si mesmo: nossa, como eu construí esse império! É um império tão poderoso e tão glorioso. Ora, não considerando que um ano antes ele tinha tido um sonho, e nesse sonho havia uma grande árvore, e essa árvore acabou por ser cortada por um ente santo, e ele ficando perturbado, Daniel fez a interpretação desse sonho dizendo: esse rei és tu.
Teu reino será cortado, a tua sensatez será cortada e você viverá durante 7 tempos como um animal, como irracional, até que você reconheça que o céu reina. E, de fato, depois de completar esse ciclo, de fato, retorna a sensatez do rei, quando ele reconhece que Deus reina. Apenas 3 décadas tinham se passado desse episódio. Belsazar, aqui um novo rei que se levanta na Babilônia, ele desconhece de forma deliberada, ou o que podemos chamar de ignorância deliberada, ele não reconhece o Deus de Israel. E está no seu palácio dando um grande banquete para celebrar o seu próprio poderio diante de deuses falsos. Então é essa história, meus irmãos, que eu quero olhar com vocês, desse Deus que se importa com a história. E é importante que nós atentemos para essa história também, porque esse Deus que está conduzindo essa história, ele quer nos fazer entender que ele reina, e de fato é a mesma continuidade do capítulo 4, como foi desde o capítulo 1. Esse Senhor Deus, ele reina, e nós precisamos atentar para essa gloriosa e grandiosa história. Em Belsazar acontece algo que o Nabucodonosor não passou. Nabucodonosor passou por um juízo temporário. Belsazar, ele passa por um juízo final, porque ele se endureceu e, se orgulhando, se colocou no lugar de Deus, ou quis se colocar no lugar de Deus. E eu quero olhar com vocês, a partir de agora, sobre essa história e extrairmos lições para nós, que Deus assim nos conduza, em nome de Jesus. Primeira coisa que eu quero pensar com vocês é sobre um juízo aqui nesse texto, é um juízo anunciado. Vimos aqui dos versículos 1 ao 12. Já falei para vocês que esse evento ocorre 30 anos depois do capítulo 4. Belsazar era filho e co-regente de Nabonido. Então ele era um co-regente, filho de um rei, que a essa altura estava vivendo em Temá, na Arábia. E o Belsazar estava ali reinando na Babilônia. E há uma aparência aqui. Todo esse texto, todos esses detalhes querem nos mostrar que esse reino ele tem uma aparência de glória, de glamour. É um reino como se fosse inabalável. Mas o curioso é que Belsazar está participando aqui da última ceia, da sua última ceia. Veja só, se você soubesse que esse seria o seu último culto. Veja só, se ao tomar a sua refeição hoje, você entendesse e soubesse que seria a sua última refeição. Qual seria, então, a sua postura? Veja, esse homem está aqui no seu império babilônico, mesmo próximo da morte, mas se confiando no seu império que já tinha avançado bastante, vivia das glórias do passado, é verdade, mas ele está aqui com a sua pompa, dando uma grande festa para 1000 convidados. Temos a imagem de um rei aqui nos primeiros versículos, um rei ébrio. Ele está bebendo vinho, ele está encastelado na presença de mulheres, da aristocracia da época, porque certamente confiando nos seus muros que estavam bastante protegidos e entendendo que o seu reino ali estava longe de ser ameaçado. Lei do engano, por quê? Porque havia já no horizonte o levantar-se de uma nova nação, o Império Medo-Persa, que já se aproximava. Mas muitas vezes, meus irmãos, a nossa atitude, a atitude humana, é semelhante a de Belsazar. Nós queremos não enxergar a realidade, o mundo entendendo que de fato há um Deus e um Deus que age com justiça, mas muitas vezes querendo não entender ou não se dobrar perante esse Deus. Qual é o lema? Bebamos e comamos, porque amanhã morreremos. Então deixa de ler a história, deixa de se perceber a realidade. Então era uma forma de se proteger o seu próprio ego e viver numa realidade aparente aqui. Então essa é a imagem desse rei. Agora, essa é uma festa cuja glória ela era passageira, porque o império estava perdendo de fato o seu brilho. E outra coisa que acontece aqui é um sacrilégio.
por parte desse rei. Por quê? Quando ele se embriaga, ele manda trazer os adereços que tinham sido tirados da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e o autor faz questão de pontuar quais são esses utensílios. Esses utensílios não eram de qualquer um deus, não eram de falsos deuses. Ora, a Babilônia tinha invadido vários e vários reinos e certamente tinha trazido como despojo itens, mobília, enfim, tesouro de vários reinos. Mas aqui o texto faz questão de nos mostrar que esses utensílios eram sagrados e tirados da casa de Deus, que estava em Jerusalém. Ou seja, sua postura é uma postura não só que deixa a desejar, como um estadista, como um monarca, mas também como um homem que não tinha nenhum temor a Deus. É uma postura de desdém contra o Deus de Israel. Ora, e é verdade, meus irmãos, que ele escolhe a dedo os itens e os utensílios vindos da casa de Deus de Israel. Não muito diferente do que nós vivemos hoje, onde o mundo ele deseja usurpar ou zombar das coisas de Deus. O problema do mundo não é a religião, não é a religiosidade. Pelo contrário, o nosso mundo ele é religioso por demais. Primeiro, porque o homem ele é inerentemente religioso. Segundo, tem um termo bastante em pauta, bastante comum nos nossos dias, que é a espiritualidade. Então, as pessoas andam muito espirituais. Qual o problema do mundo, então? O problema do mundo é o cristianismo. Esse é o problema do mundo. Quando a igreja se calar, quando a igreja abraçar outros deuses, ou deixar de erguer a bandeira do evangelho, dizendo, há um só Deus no céu e na terra, e a ele deve ser devotada toda a honra e toda a glória, nós seremos bem-vindos aqui também nessa grande mesa, nessa grande ceia aqui da Babilônia de Belsazar. Mas veja, meus irmãos, esse é um reino idolátrico, porque no verso 4, e aqui está a questão mais séria, uma das questões mais sérias desse texto é que beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Justamente, meus irmãos, mostrando qual o grande problema aqui dos caldeus. Eles não tinham aprendido com tudo o que tinham visto da parte de Deus. Porque, através de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, desde o capítulo 1, há quando saqueada lá o Judá, e quando levados cativos para a Babilônia, desde então havia ali o quê? Uma igreja. Eram poucos, é verdade, mas jovens fiéis que chegaram lá na juventude. Mas que Deus sempre estava marcando a história da Babilônia com os seus grandes feitos. Lembremos dos grandes milagres que já passamos aqui nesse livro de Daniel. Seja na fornalha de fogo, seja na cova dos leões, seja Deus preservando lá os jovenzinhos quando chegaram à Babilônia, lá à base de legumes. O fato é que o nome de Deus está presente na Babilônia, mas eles se negam a ver a grande obra do Senhor. E essa é uma dureza de coração bastante preocupante. Romanos vai nos falar sobre isso, porque o homem natural, conhecendo a glória de Deus, não se dobrou perante essa glória. Pelo contrário, eles tentando abafar a glória de Deus, se entregaram aos seus próprios prazeres, substituindo, e se entregando à idolatria. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Eles não abandonaram seus ídolos. Há uma festa, há 1000 convidados, há uma pompa. Deus não foi convidado para essa festa. Mas como diz um poeta popular, não me convidaram para essa festa pobre. Deus se convida, ele entra nessa festa. E o que é que acontece? No verso 5, acontece algo bastante curioso. Ele diz assim: no mesmo instante, ou seja, no meio da festa, enquanto eles estavam ali celebrando, enquanto eles estavam bebendo o seu vinho, enquanto eles estavam ali no seu ato de paganismo, de idolatria, seu ato profano, no mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Essa é uma manifestação de Deus, é uma palavra
né, um pouco esquisita, chamada antropomorfismo. Deus que, muitas vezes, ele toma uma forma física, uma forma humana para aparecer. E há essas manifestações no Antigo Testamento, aqui e ali. E aqui aparece só a mão. É muito curioso, porque nos tempos antigos, para se contar o número dos soldados derrotados, se cortavam as mãos desses soldados e se colocavam no entulho para contar a grande vitória. Tem quantos homens aqui? Aparece só aqui essa mão de Deus escrevendo algo. O que é que ele escreve, vocês já sabem, mas o escritor não quer contar agora. Ele quer deixar em suspense, que ele vai revelar isso só no final da história, tá bom? Mas o que é que está ocorrendo aqui? Deus se convida para a festa. Ele escreve algo e é um enigma indecifrável. Então, essa cena deixa esse Belsazar apavorado. Veja, porque enquanto ele está ali, encastelado, ele pensa que os seus inimigos, eles estão, não poderão entrar na Babilônia, mas ele não sabe que o seu principal adversário estava do lado de dentro. Era o próprio Deus de Israel, que estava dentro dos portões. Ora, meus irmãos, ele teme. O versículo 6 vai nos mostrar esse temor. Ele muda o semblante. Seus pensamentos ficam turbados. As juntas dos seus lombos se relaxaram e seus joelhos batiam um no outro. Eu queria explicar isso de uma forma mais clara possível. As calças do rei ficaram molhadas aqui. Esse é o fato. Na tradução do hebraico é justamente isso. Ele ficou com tanto medo do que viu, que ele não se controlava mais. Ora, rei, dentro dos teus muros tu és grande. Veja quem é grande, senão o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Veja, todo homem, todo inimigo que se levanta contra Deus, não sabem eles que eles nada podem fazer contra esse Deus. As suas muralhas não podem protegê-los. Agora, a rainha-mãe entra na história. Ele conclama lá os sábios, isso é muito comum em Daniel, né? Ele conclama os sábios porque ele não sabe decifrar aquele enigma, não sabe o que é que significa tudo aquilo, mas tendo visto a mão, ele fica totalmente perturbado. Então, ele manda chamar os sábios de toda a Babilônia, só que esses sábios, eles não conseguem interpretar essa mensagem, não conseguem interpretar aqueles escritos. E olha como é interessante, porque os homens, eles, de maneira comum, natural, eles não conseguem entender a palavra de Deus. Você pode ser o maior hermeneuta, o maior linguista do mundo. Você pode ler a Bíblia de capa a capa, mas se o Espírito de Deus não te der olhos, se o Espírito de Deus não te der ouvidos para ouvir, você não consegue entender a palavra. Mas entregue esse livro para um homem até pouco instruído, com pouca leitura. Se o Espírito de Deus abrir o seu entendimento, ele há de compreender a verdade da palavra de Deus. É o Espírito de Deus que nos traz a mente, que nos traz o entendimento dessa palavra. Todos os sábios de Babilônia vieram, mas eles eram incapazes de entender sequer uma letrinha daquelas que tinham sido escritas ali. Se busca por um intérprete. A mãe, que é a rainha-mãe aqui, ela entra na história, entra em cena, provavelmente a esposa de seu pai, o rei Nabonido, que ele é oficialmente o último rei do Império Neobabilônico. E aí essa mulher fala de um intérprete famoso na casa real, o profeta Daniel. Ele já apareceu aqui várias vezes fazendo a mesma coisa, interpretando sonhos. Ele já tinha revelado o sonho da estátua e da árvore nesses capítulo 2, capítulo 4. E nele há, como diz a rainha-mãe, nele há o Espírito dos deuses santos. É uma forma dela entender que esse homem não era um homem com aptidões comuns ou naturais, mas que era munido de poderes ou de uma capacitação sobrenatural que o fazia entender e decodificar, ao receber de Deus a revelação das mensagens. E ela dá todas as credenciais de Daniel. Veja no versículo 12, o que é que ela diz? Porquanto o Espírito
excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Veja como ela fala com certeza. Esse Daniel que está aqui, Beltesazar, ele sabe, ele há de revelar, ele há de interpretar. É muito interessante porque Deus, muitas vezes, coloca pessoas como a rainha mãe na vida daqueles que não têm entendimento da palavra, para dizer, olha, apontando o caminho, apontando a direção. Olha, eu conheço alguém que conhece a palavra de Deus. Olha, eu conheço um pastor, olha, eu conheço um pouco da palavra. Então, todo momento aqui, e cada vez que essa mensagem é tentada ser esclarecida para Beltesazar, eu queria que você entendesse e observasse como esse homem, ele se nega a ler a história. Como esse homem é cego, ele não consegue compreender absolutamente nada. A mãe conhece a história de Daniel, mas Beltesazar não conhece a sua história. Beltesazar é incapaz, mostra-se incapaz de reconhecer um verdadeiro profeta. Daniel tinha sido relegado a um lugar de esquecimento após o reinado de Nabucodonosor. Porque, veja, não é interessante para o mundo ter alguém que julgue seus atos e que condene seus pecados. Não é verdade? Essas pessoas que condenam os nossos atos, que falam dos nossos pecados, na verdade nós queremos ela distantes de nós. Muitas vezes acontece conosco também. Porque na própria literatura bíblica nós podemos nos lembrar de João Batista. João Batista era alguém que criticava publicamente o rei Herodes Antipas. O que é que aconteceu com ele? Foi decepado. Porque a verdade incomoda, a verdade de Deus dói. E muitas vezes é preferível que fiquemos distantes dela. Por isso, irmãos, uma das primeiras coisas que ocorre com a gente, quando a gente está vivendo uma vida torta na presença de Deus, é o quê? A gente se distancia da palavra. As primeiras coisas que acontecem, quando a gente está namorando o pecado, quando o nosso coração está frio, uma das primeiras coisas que nós fazemos é, deixamos de fazer nossa devocional, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de falar com pessoas que sabem da nossa história e sabem das nossas necessidades, deixamos de vir à igreja. Por quê? Porque essa verdade incomoda. Mas deixa eu te dizer, essa verdade deve nos incomodar mesmo. Se você está frio na fé, se você está distante do caminho do Senhor, é aí que você precisa ouvir a palavra do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. É o coração que está endurecido, mas você vai ouvindo a palavra, você vai ouvindo o evangelho, você vai sendo exortado, você precisa confessar os seus pecados para ser tratado, para ser cuidado, né? Para alguém, você pode chegar para um irmão, você precisa ser confrontado com essa palavra. A nossa oração deveria ser essa: Senhor, não deixe com que eu viva uma vida de pecado sem ser confrontado, sem ser incomodado. Esse deve ser um dos nossos maiores temores, achar o pecado normal e viver uma vida distante do Senhor. Que não seja assim. Pelo contrário, que essa palavra nos incomode, que nos inquiete, porque essa é uma demonstração de quê? Do amor de Deus. Essa é a demonstração do cuidado divino, meus irmãos. Pois não fique relutante em buscar conselho cristão, de ouvir e de se aproximar da palavra. Esse é o caminho da restauração. Entendemos que quanto mais um povo se distancia das Escrituras, mais se degenera no seu aspecto moral, no seu aspecto cultural. E com isso atrai o justo castigo de Deus. As nações, quanto mais se distanciam de Deus, quanto mais se distanciam da palavra de Deus, mais se aproximam do juízo divino. Foi assim com Noé, nos dias de Noé, lembra? O povo distante de Deus. E o que foi que aconteceu? O juízo. Foi assim com Sodoma e Gomorra. E assim com qualquer povo, qualquer nação e qualquer cultura que se afasta da presença do Senhor, porque se aproxima do seu juízo. Será assim quando, irmãos? Na volta de Jesus. Os povos distantes do Senhor, se entregando lá às festas. Essa é uma linguagem de Mateus, lá do capítulo 24. Enquanto os homens estão celebrando, enquanto os homens estão cantando, enquanto os homens estão com Beltesazar, a sua mesa, brindando, na presença de falsos deuses, não lembrando do eterno, não lembrando que o céu reina, é aí que virá o juízo do Deus eterno. Mas que os nossos olhos estejam abertos. Amém, igreja?
nosso coração esteja aquecido na presença do Deus eterno. Então, vimos até aqui esse juízo anunciado. Deus está montando esse cenário. E agora, meus irmãos, a gente vai ver uma acusação que ela é, assim, irrefutável, incontestável. Vamos ler os versículos 13 ao 23? Eu peço aos irmãos que leiam. Da mesma forma, tá bom? Em uníssono, do 13 ao 23. Amém? Então, Daniel... Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti... serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel, disse... Ó Rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Foi expulso dentre os filhos dos homens. Tu, Belsazar, que és seus filhos, não humilhaste teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. Pois bem, agora há uma acusação inescapável para Belsazar. Foi-lhe dito que havia ali entre eles quem? Um sábio. Foi chamado Daniel. Daniel é colocado, ele entra na presença, foi introduzido, né, à presença do rei. E aqui o rei começa a falar com Daniel. E a postura desse homem, desde já, meus irmãos, agora na sua própria fala, não só nos seus atos anteriores, mas na sua própria fala, é reprovável. Veja o que ele diz no verso 13, por exemplo. Ele diz assim: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? O que é que ele quer enfatizar aqui, meus irmãos? Tu és um judeu. Tu és um cativo. Foi meu pai que lhe trouxe para cá. E ele fala como alguém que nem tem a certeza quem é Daniel, da sua identidade. Você é um cativo
Meu pai trouxe você, você é um judeu e eu derrotei você. Esse é o ponto. Veja, como é que alguém precisa do favor de outro enquanto esse chega? Porque a rainha mãe já tinha dito, ele vai dizer, né, no final do verso 12, ele dará a interpretação, mas esse rei, na sua própria fala, ele não fala com Daniel de igual para igual, não fala com ele olhando olhos nos olhos, mas fala como um rei arrogante, nem parece que as suas calças estavam assim molhadas. Quando ele olha para Daniel, ele diz assim, você é um cativo que foi trazido lá das bandas de Judá. E ele vai dizer isso no verso 14, verso 16, tenho ouvido dizer. Veja a postura nossa como deve ser diferente, meus irmãos, não é? Quando nós precisamos de outro, às vezes nossa atitude é tão arrogante, não é? Precisando de ajuda, tem gente que não aceita ajuda de jeito nenhum, né? Está precisando, mas sangue pode dar no meio da canela e não pede auxílio de ninguém. Ou então, quando vai pedir ajuda, é de uma forma atropelada, de uma forma arrogante. Quantas vezes em casa, né, isso pode acontecer? Ao invés de você se humilhar, ao invés de você pedir gentilmente a ajuda de outro, a ajuda do irmão, a ajuda do esposo, da esposa, de um vizinho, parece que todo mundo, a igreja deve estar sempre pronta a lhe servir. E, de fato, o nosso desejo é servir. Sirvamos uns aos outros. Mas o nosso tom, às vezes, demonstra o nosso coração. Vaidoso é esse Beltsazar. Ele está falando com o grande profeta Daniel. O profeta na Babilônia. Um homem justo, um homem íntegro. Mas não somente porque é Daniel, mas a quem Daniel representa? O Deus vivo, o Deus digno de ser louvado, e todos os mensageiros de Deus que estão munidos da palavra do Evangelho devem ser bem recebidos. Essa é uma premissa da palavra de Deus, né? Receber, acatar, ouvir de bom grado o Evangelho e aqueles que anunciam as boas novas de salvação. Olha só, ele vai oferecer presentes no versículo 16, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no reino, porque parece que no reino, no diminuto reino de Beltsazar, o que vale é justamente ser honrado com púrpura, ter um corrente de ouro ou ser terceiro no reino. Por que terceiro no reino? Porque nem primeiro ele era Nabonido, então ele era segundo no reino, então ele não pode oferecer o primeiro lugar no reino. É que nem Satanás. Satanás ele é mentiroso, né? Prometendo o primeiro lugar no reino de Cristo, que o reino nem é dele. Lembremos lá de Mateus capítulo 4. Aqui, Beltsazar ele está oferecendo, o lugar será seu. Talvez uma forma de ter uma interpretação favorável por parte do profeta Daniel. Talvez tentando comprar o favor de Daniel. É uma espécie de suborno velado aqui. Mas só que essa mensagem ela é inegociável, porque ele está diante de um mensageiro que é incorruptível. Daniel entra em cena e ele fala. Daniel é um homem de caráter elevado, um homem temente a Deus, que já está aqui, meus irmãos, com aproximadamente 80 anos. Que história preciosa de Daniel, que história linda. Ele chegou na Babilônia, ele tinha 16 anos, 15, 16 anos, era um jovenzinho. Mas quando ele chegou lá, ele já chegou chegando, né? Temendo a Deus, querendo honrar a Deus na Babilônia, não se deixando contaminar com as finas iguarias do rei, está lá no capítulo 1, parece que essa foi a ética de Daniel na Babilônia, na sua adolescência, na sua juventude, na sua idade adulta, e agora ele, ancião, ele continua com a mesma postura. Meus irmãos, que exemplo maravilhoso. E como nós devemos desejar, irmãos, precisamos ser fiéis ao Senhor Deus. Como diz Apocalipse, ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Não só na adolescência. Tem gente que é um adolescente tão crente, mas quando entra na juventude parece que vira a cabeça. Entrou na universidade ou, enfim, algum outro momento, sabe, e vira a cabeça. Tem gente que caminha tão bem na juventude, na idade adulta, e na velhice se desvia. Sabe? Que o nosso desejo, meus irmãos, seja terminar bem essa jornada. Ainda que feridos, ainda que passando por muitas tribulações, ainda que temos que vencer muitas tentações, mas que cheguemos ao final da nossa jornada dizendo, Senhor, eis-me aqui, eu vivi para a Tua glória. Não fui perfeito, Senhor,
mas eu sempre te tive no meu coração. E o meu desejo, todas as vezes que caí, o Senhor me ergueu. A tua palavra sempre esteve no meu coração. Meus irmãos, nós não servimos a Deus por temporada, mas é uma vida de deleite na presença do Deus vivo. Se você foi chamado ao Senhor, se você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, você está no melhor lugar, na presença mais gloriosa. Não troque essa posição por nenhuma outra. Sirva ao Senhor. Daniel está aqui, agora velho, mas com a mesma palavra no coração, sempre com a verdade de Deus. E ele tem uma postura intrigante até no verso 17, porque, diferentemente, quando em outras ocasiões, onde ele entrou na presença de Nabucodonosor, ele dizia, ó rei, vive eternamente, e tal, esse tipo de cumprimento. Mas olha o que ele diz assim, ele disse na presença do rei, os teus presentes fiquem contigo. Essa é a primeira fala dele, né? Deixa-me só... Exatamente. Os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. A postura de Daniel, ela reflete a própria intenção de Deus. Daniel está indo à presença de Beltsazar, para mostrar os pecados de Beltsazar e mostrar que o seu reino chegou ao fim. Então ele vai direto ao ponto. Veja, ele mesmo, e é curioso, e é precioso na história de Daniel, porque grande parte da sua vida, da sua vivência na Babilônia, ele ocupou lugares importantes, politicamente falando. E ele mesmo assim continuou com a mesma postura. Penso eu que é um entendimento muito particular, mas penso que é muito complicado quando um pastor entra na política. Quando um pastor entra na política. E tem homens de Deus honrados que têm entrado na política e têm feito diferença. Mas a grande dificuldade é você à distância. O que é a igreja? O que é um profeta? O profeta é aquele que julga todas as coisas. E ele é a voz profética para o Estado, ele é a voz profética para a cidade, ele é a voz profética para todas as instâncias. Então, quando ele está inserido, então é preciso muito equilíbrio e muito temor do Senhor, para que ele tenha o distanciamento necessário, a influência honesta e o distanciamento necessário para julgar a política como nós julgamos todas as instâncias, pela palavra de Deus. Daniel está aqui como exemplo. Mas veja só, meus irmãos, essa mensagem é inegociável. Agora ele vai falar de Beltsazar em comparação com Nabucodonosor. Deus deu poder a Nabucodonosor. Ele vai dizer no verso 18 e 19, Deus deu reino, grandeza, glória e majestade. Deus também lhe abateu. Deus lhe deu domínio, mas esse Deus também lhe abateu Nabucodonosor, até que ele reconhecesse o domínio do Altíssimo. Então ele vai dar aqui um histórico panorama do que aconteceu certamente no capítulo 4. Ele está dizendo a Beltsazar, Beltsazar, você lembra de Nabucodonosor? Ele foi maior do que você. Você está vivendo à sombra de Nabucodonosor. Aquele lema, né? Pai rico, filho nobre e neto pobre. Você está vendo a sombra. O reino de Nabucodonosor, veja que aqui é a parte final do reino da Babilônia, está em declínio. Então ele está mostrando, ele foi maior do que você. Mas o coração dele se abateu e o seu não se abateu. O coração de Nabucodonosor se humilhou. Ele leu a história. A ele foi revelado o braço forte do Senhor e ele se aquedou, ele se aquebrantou. Beltsazar, você não se quebrantou perante esse Deus. Pelo contrário, e aí do verso 21, ele vai falar, verso 21, parte B, diz assim, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. Mas o que foi que Beltsazar fez? Ele foi blasfemo. A grande sentença é essa, meus irmãos, o verso 22. É um texto duro, né? Mas é o conteúdo aqui dessa revelação. Será que esse fato de que Beltsazar, Nabucodonosor,
tinha se aquedado, aquebrantado perante Deus, não tinha chegado ao conhecimento de Belsazar? Tinha sim, porque no verso 22 assim, mas tu, seu filho, Belsazar, não humilhaste o teu coração, apesar de teres conhecido tudo isso. Ou seja, você é indesculpável. Você é indesculpável, você viu tudo isso, você entende, Deus se revelou a você, mas você não se quebrantou. Um pastor puritano chamado Thomas Watson, ele diz assim, que uma coisa é pecar pela falta de luz, outra coisa muito pior é pecar contra a luz. Veja, alguém peca pela falta de luz na sua ignorância, mas aqui, Belsazar está pecando contra a própria luz. E ele sabe o que está fazendo. Ele não se humilha. Mas, pelo contrário, eu queria que vocês percebessem, a exposição um pouquinho mais longa, mas peço a paciência dos irmãos. Veja o verso 22 e o verso 23. Olha o contraste. Não humilhaste o teu, verso 22, não humilhaste o teu. Olha o verso 23, como começa. E te levantaste contra o Senhor do céu. Você não se humilhou, pelo contrário, você se levantou contra Deus. Que triste. Agora, Daniel está repetindo exatamente as coisas que aconteceram no salão real. É isso que ele está falando aqui. Porque você trouxe concubinas, você bebeu vinho, tudo isso está no versículo 23, adorou falsos deuses. Eu faço uma pergunta aos irmãos. Daniel estava na festa real? Ele não estava. Mas quem é que estava lá? Deus. Deus estava, Deus viu tudo. E é esse mesmo Deus que ele diz aí no verso 23. Mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Esse Deus viu, não somente viu o que você fez, não só na festa, Belsazar, mas em toda a sua vida, assim como Ele nos vê. Já parou para pensar isso? Deus nos vê. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 2, verso 16, ele diz assim, Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. O segredo dos homens, aquilo que está velado, aquilo que está esquecido, eis que será revelado, porque está tudo na presença de Deus, porque o próprio Deus, ele vê. Essa é a sentença aqui, essa é a culpa que Belsazar carrega. Qual o grande problema? Verso 23, finalzinho do verso 23. Essa será a base pela qual todos os homens serão julgados. É o quê? A ele não glorificaste. Esse é o ponto. Ou você glorifica a Deus, ou você se rende ao Senhor, ou você se prostra perante a graça desse Deus Altíssimo, ou você não glorifica. E essa é a grande sentença. A ele não glorificaste. Belsazar se exaltou e se levantou contra o Senhor. Isso tem uma palavra muito conhecida nossa. Orgulho. E pense em algo perigoso para nós. Eu tive um professor no seminário, Ed Jesse Martins. Foi seu professor também, pastor Flávio? Ed Jesse. E o pastor Ed Jesse, certa feita, estava contando a gente na sala de aula, durante uma das suas aulas, ele falou de uma figura muito conhecida, de um pastor muito famoso, já foi muito famoso aqui no país, e que foi pregar lá no SPN, ou lá para as bandas de Recife e tal, e sobre esse pastor, o pastor Ed Jesse disse que ele começou a escrever a sua própria biografia. E o pastor disse, ali começou a sua queda. Ele quis mostrar os seus feitos. Isso fica claro pela sua própria vida, porque foi um homem, um pastor que caiu de maneira estrondosa e terrível. Às vezes nós queremos escrever a nossa própria história. Nós não queremos fazer parte da história da redenção, mas queremos trilhar o nosso próprio caminho, fazemos a nossa própria história, temos a nossa própria biografia. Mas veja, meus irmãos, como isso é perigoso. Belsazar nos deixa esse exemplo. Não existe vida cristã sem humildade. É importante nós pensarmos nisso. Não existe vida cristã sem humildade.
Não existe vida cristã sem pedir perdão a Deus. Não existe vida cristã sem nos humilharmos diante dos outros. Às vezes nosso coração é tão endurecido, a gente não quer se rebaixar, a gente não quer dar o nosso lugar, a gente não quer reconhecer as nossas falhas. O nosso pecado tem que prescrever em casa, porque a gente não tem dignidade, a hombridade de chegar para o outro dizendo assim, eu pequei, eu lhe peço perdão. Né? Você pecou contra o seu filho, chegue para o seu filho, se retrate. Filho, você pecou contra o seu pai, você disse uma insolência contra a sua mãe, você pecou contra o seu irmão. Chegue para ele, se humilhe. Essa é a altura que a gente mais se parece com Jesus. A gente vai ser glorificado nas alturas, né? Mas hoje a forma da gente mais se assemelhar a Jesus é quando a gente desce, quando a gente se humilha. Que Deus nos ajude. Quando o pastor Rodrigo, conversando com o seminarista André, antes de André ir para o seminário, acredito eu, e falando da humilhação da época do seminário, né? Aí Rodrigo disse algo assim, se você se humilhar, André, antes de ir para o seminário, lá você será menos humilhado por Deus. Né? Se você se humilhar diante de Deus, antes você será menos humilhado pelos homens. Foi assim a sua frase. Se você se humilhar na presença de Deus, você vai ser menos humilhado, ou pelo menos sentir-se menos humilhado na presença dos homens. Então é esse processo, meus irmãos, que nos humilhemos, que nos sujeitemos perante a poderosa mão de Deus, porque é Ele que nos exalta em Cristo Jesus. Mas veja, vimos o juiz anunciado, uma acusação incontestável e agora uma sentença. Agora é o final do texto, uma sentença inapelável. Vamos ler, eu peço a participação dos irmãos mais uma vez. Versos 24 ao 31, vamos ler? Então, da parte dele, naquela mesma noite, veja, havia um suspense na narrativa, né? Porque aquela mão misteriosa chegou lá no começo da história, e aí vai passar todo esse trecho, e agora no final vai ser revelado esses escritos na parede. Então, da parte dele, no verso 24, diz assim, foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esse ele aqui é Deus. Esse Deus que chega, o mesmo Deus que deu glória à Babilônia para abater o povo de Judá. Veja esse Deus como ele é soberano. Ele que enalteceu a Babilônia para julgar Judá. Agora é hora da Babilônia pagar a conta. Ele deu vida a você, no verso 24. Ele te deu vida. Lembremos lá do que diz em Atos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Esse Deus que deu glória à Babilônia, que deu vida a você, foi esse mesmo Deus que apareceu, trazendo o juízo. A interpretação aqui, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Pesado foste na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Foi um escrito lá. Que tipo de escrito era esse? Alguns sugerem que os sábios da Babilônia não conseguiram interpretar porque as letras estavam em ordem inversa. Outros dizem lá que era de um escrito alfabeto fenício. Outros, por sua vez, pensam que era algo ininteligível mesmo. Eles não conseguiam nem decifrar uma letra daquelas. Mas, literalmente, como diz um estudioso, as palavras da parede eram medidas de peso, mas visavam soar como se fossem outras palavras, significando assim, conte, conte. Deus havia contado todos os dias de Belsazar, e o tempo do fim chegara. Pese. Deus havia pesado as atitudes do rei e reprovado, e quebre em dois, porque seu reino seria
dividido, partido e dado aos medos e aos persas. Ou seja, a mensagem significava que Belsazar havia sido examinado, julgado e condenado. Ele tinha sido examinado, ele tinha sido julgado, ele tinha sido condenado. Ele passou pela balança de Deus. Você foi pesado, você foi encontrado em falta. Talvez as mulheres aí tenham alguma luta contra a balança, né? Fica lá a balança, foi encontrado em falta, às vezes não, né? Às vezes tem que ir para a dieta, tem aquela luta, na sobra, né? Foi achado em sobra. Mas aqui, Belsazar tinha sido encontrado em falta. Vamos pensar aqui nessa balança de Deus. Vamos subir nessa balança de Deus. Coloque de um lado todas as suas boas obras. Quando você ajudou um velhinho a atravessar a faixa de pedestre, quando você ajeitou a sua cama em casa, quando você levou flores para sua esposa, estou dando ideia aos esposos aqui, quando você foi para um avanço missionário, junte absolutamente todas as suas boas obras e ponha elas do lado da balança, em uma balança. Do outro lado, coloque seus pecados. Coloque seus pecados. Todas as suas injúrias, todos os seus pensamentos vis, todas as suas transgressões, todas as suas reclamações, todas as suas omissões. Quando você filou na prova, quando você estava no fundamental, quando você pensou mal de alguém, todas as suas transgressões, quando você mentiu, quando você ofendeu alguém, todas. Que lado vai pesar? Seus pecados. Essa falta aqui é o juízo na balança do juiz todo-poderoso. Nós sempre somos encontrados em falta, porque ela não equilibra por causa das nossas transgressões. Belsazar, você foi encontrado em falta. Como você se comportaria depois de uma sentença dessa? Assim, você foi pesado e você foi achado em falta. Qual seria o seu procedimento? Se nessa noite o Espírito Santo estiver falando ao seu coração, e os seus pecados estejam passando diante dos seus olhos, sendo trazidos à sua mente, você diz assim, puxa, eu sou um pecador. Qual deve ser a sua atitude? Belsazar está sendo aqui interpelado por Daniel. E sabe qual vai ser a atitude dele? Veja o verso 29. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura, lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passava a ser o terceiro no governo do seu reino. É o quê? É o quê, Belsazar? Você deveria se vestir de panos de saco, colocar cinzas na sua cabeça, que era um sinal de quebrantamento do Antigo Testamento. Você deveria se humilhar na presença de Deus. Vocês lembram lá, quando o rei Ezequias recebeu a sentença de Isaías? Assim, seus dias foram, prepara, qual a sentença lá? A tua casa, né? Põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. O que é que Ezequias vai fazer? Ele vai chorar na presença de Deus. Ele vai se quebrantar na presença de Deus, a tal ponto que Daniel está atravessando o pátio e Deus diz assim, volta para Ezequias. Diga a ele que eu lhe concedi 15 anos de vida. Veja, um homem com o coração quebrantado, ferido na presença de Deus, porque tinha sido posto diante dos seus olhos, que o seu final tinha chegado, fatidicamente. Então ele se quebranta na presença de Deus. Meus irmãos, Belsazar é um homem que não tem coração. Está caminhando para a morte. Diante da sentença, ele olha para Daniel, você vai ser vestido de púrpura, Daniel. E ele seria vestido de vermes. É uma sentença. Às vezes nós podemos tratar as coisas de Deus dessa forma, né? É o juízo de Deus, a gente ouve o Evangelho, a gente escuta sobre o Senhor, mas parece que não entra no nosso coração. O mundo ouve de tantas formas, de tantas maneiras, esse Deus que existe, esse Deus que há de julgar os pensamentos dos homens, esse Deus que há de julgar as nações, mas os seus corações estão endurecidos demais, semelhantemente aos próprios deuses a quem eles oferecem o seu louvor.
sejam feitos semelhantes a eles, todos que procedem, todos que os adoram. E agora vai caminhando para o final. Olha a atitude de Daniel, como é interessante. Agora ele recebe os presentes. Então mandou Belsassar que vestisse e tal. E aqui não há nenhuma resistência por parte de Daniel. E o grande ponto que está sendo levantado para a gente aqui, meus irmãos, é que o povo... Lembremos que essa mensagem aqui era transmitida para o povo de Deus no cativeiro. E a grande mensagem é que o povo de Deus vai ser vindicado no julgamento dos ímpios. A grande mensagem é que enquanto os reinos se abalam, enquanto a Babilônia vai ruir, o povo de Deus vai ser preservado. Essa é a mensagem. Os judeus no cativeiro, o que é que vai acontecer com a gente? A Babilônia reina, os medo-persas, passamos por tantas mãos. Todos os reinos vão ruir. Mas o povo que é guardado pelo Senhor será preservado para sempre. Daniel está aqui, humilhado e esquecido aos seus 80 anos. Tinha sido elevado a uma posição de honra, mas estava esquecido. Mas agora ele é condecorado. Essa é a mensagem para o povo de Deus, para aqueles que sofrem. Essa é a mensagem para os mártires. Essa é a mensagem para toda a igreja que sofre pelo nome de Cristo, pela causa do reino. Todo reino presente passará. Toda ordem presente das coisas virará fumaça. Mas o reino de Deus, ele é eterno. E todos os súditos desse rei, eles reinarão para sempre em glória com Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem para os cativos. Essa é a mensagem para todos nós. E veja, estava chegando ao fim o cativeiro. Deixa eu perguntar a vocês, quantos anos duraria o cativeiro, segundo as profecias? Quantos anos? 70 anos. E Jeremias vai dizer que estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Ou seja, era o fim do cativeiro se aproximando, era a liberdade do povo de Deus se avizinhando. E no verso último aqui vai dizer, e Dario, o Medo, que também pode ser reconhecido como Ciro, o persa. Era comum que os monarcas, ao dominarem outros reinos, tivessem outros nomes, né? Então, Dario Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Eu queria que vocês pensassem, é um reino que vai se apagando, é um reino que vai se acabando, e outro reino no horizonte que vai surgindo, o Império Medo-Persa. Mas eu pergunto a vocês, o Império Medo-Persa passou? Passou. Veio o Império Grego, depois veio o Império Romano, que também viraram pó. E todos os reinos que se levantam, que se erguem, eles vão se acabando. Mas há um reino que não tem fim. E esse é o reino de Cristo Jesus. As portas de um novo reino estão se abrindo aqui. É o reino de Deus. E para fazer parte desse reino, meus irmãos, para herdá-lo, você tem que agir diferente de Belsassar, que se humilhou e se humilhar perante Jesus. Nada de orgulho. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E esse Cristo, ele é aquele que nos chama ao seu reino. Como? Se a minha condição, a sua condição é a mesma condição de Belsassar, se qualquer um de nós, ainda que você tenha lido a Bíblia não sei quantas vezes, ainda que você tenha jejuado essa semana, ainda que você esteja aqui nos seus relacionamentos, se você for posto na balança, você vai ser achado em falta. Mas eis que nós temos a graça de sermos achados em Cristo Jesus. Porque no lado da balança onde Jesus está, pesa a favor. Porque ele coloca, sabe aquele lado ali que todas as suas boas obras, que assim não pesam absolutamente nada para Deus, esse é o fato, longe de Cristo Jesus, todas as nossas boas obras, elas são cinzas.
elas não têm nenhum peso. Agora, se Cristo Jesus estiver nessa balança, toda a justiça de Cristo vai para você. Toda graça que é achada em Cristo vai para você. Toda bondade que há em Cristo vai para você. Porque nele, em Cristo Jesus, nós somos justificados. A justiça dele agora é a nossa justiça. E por isso ele é o Rei. É por isso que eu devo me achegar a Cristo Jesus. Lembremos da sua última ceia. A última ceia de Belsazar foram os seus últimos momentos de vida, porque o texto vai dizer, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Os historiadores contam que aquela cidade ela não foi tomada à força, mas por entre canais eles conseguiram acesso à cidade. E certamente mataram o rei no seu quarto. Mas esse Rei Jesus, na sua última ceia, a sua última ceia foi o começo de uma grande festa. Porque lá ele diz, pois eu lhes digo, que de agora em diante não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Até que venha o reino de Deus. Ou seja, meus irmãos, na presença desse Cristo, a festa está só começando. Na presença desse Cristo há vida eterna. Na presença desse rei nós podemos adentrar pela justiça desse rei maravilhoso. Essa história caminha para esse final de glória contundente, dessa vitória do Senhor Jesus. Mas essa vitória já é nossa hoje, amém, meus irmãos? A vitória daqueles que estão em Cristo Jesus. Essa história caminha para esse final glorioso. Mas desde já, nós podemos participar da presença, de estarmos na presença desse Deus, que é rico em glória, majestade em misericórdia. Porque no último dia ele dirá para você, vinde benditos do meu Pai, para o lugar que eu tenho preparado, desde antes da fundação do mundo. Se você ouvir a voz de Deus hoje, não endureça o seu coração, mas se achegue à presença do Rei. Amém, meus queridos? Eu quero convidar o